Olá, caminhantes, peregrinos, companheiros de trilha, mochileiros, bem-vindo de volta a essa série. Esse é o último vídeo dessa série em que estamos falando sobre o livro do Belden Lane, Backpacking com os Santos, os mochileiros com os santos da história do cristianismo, e é uma caminhada teológica, uma caminhada do teólogo da mata, e no meu caso, o caminhada do teólogo da Mata Atlântica. Mas caminhada não é uma jornada apenas interior, de solidão, de silêncio. É um grande erro a gente pensar que a teologia da mata, da natureza selvagem, é uma jornada solitária. E hoje nós vamos falar sobre os monges trapistas como nossos guias, explorando essa surpreendente visão paradoxal e vital da prática da comunidade. Inscreva-se e participe! Eu já estive no Mosteiro Trapista, perto de Curitiba, passando alguns dias lá numa peregrinação espiritual, num tempo de olhar para a minha vida, para a minha espiritualidade. E eu entendi que os trapistas vêm de uma ordem monástica católica, conhecida pela vida de silêncio, oração, trabalho manual, lugar lindíssimo perto de Lapa, num lugar bem rural, isolado. Mas o paradoxo dessa vida monástica é que eles buscam Deus na solidão, mas o fazem juntos, numa comunidade. Eles vivem juntos, eles praticam 5 períodos de oração diferentes, desde a madrugada, de manhãzinha, almoço, meio da tarde, à noite, mas eles sabem que essa jornada espiritual é pessoal, mas não é privada, privativa, isolada. Nós precisamos de irmãos e irmãs, precisamos de amigos e amigas, para nos suportar quando caímos, para nos desafiar quando nós nos tornamos complacentes demais, para refletir sobre em nós e para nós a imagem de Deus que nós não conseguimos frequentemente ver sozinhos. Belden Lane mostra como essa verdade se torna cristalina na trilha, na caminhada. Você pode caminhar por horas em silêncio, mergulhado em seus pensamentos. Mas essa solidão é sustentada pela certeza de que você não está sozinho. Há companheiros à frente ou atrás. Você pode às vezes estar conectado pelo celular com a sua esposa e precisar falar alguma coisa para ela. Você precisa às vezes conversar com alguém. Você sabe que está ligado a outras pessoas, à comunidade. E no final do dia essa comunidade se torna visível, essencial quando você volta para casa. E às vezes no meio da caminhada, ao redor da fogueira, você compartilha com outros a comida, você está num camping, você compartilha histórias, medos, descobertas. E essa vida comunitária é importante, uma comunidade intensa, temporária, que às vezes se forma a partir de momentos de encontros extemporâneos, não por status ou posses, mas simplesmente por passar o dia num camping ou na interdependência crua ou numa experiência compartilhada. O Belden Lane descreve essa comunidade que transcende palavras. Na trilha, a comunidade é muitas vezes forjada por um silêncio compartilhado. Não há necessidade de preencher o ar com conversa fiada, apenas a presença um do outro, movendo-se através da mesma paisagem. Isso vai criando um vínculo profundo. Ele também expande a ideia de comunidade para além de seres humanos. Olha que interessante. O Belden Lane fala de uma comunhão dos santos na trilha, que inclui todos que já caminharam por ali antes de nós. E mais amplamente nos convida a sentir que nós pertencemos à comunidade da criação, conceito muito bem desenvolvido na história por muitos teólogos, como por exemplo São Francisco de Assis. Você caminha em solidariedade com toda a comunidade da criação ao seu redor. Você caminha em solidariedade com os animais, com as árvores, com as pedras. Você não é um observador separado, você é um membro da Assembleia. A prática da comunidade é, portanto, a prática da humildade, da gratidão. É reconhecer que você não consegue fazer tudo sozinho. É aprender a pedir e a oferecer ajuda. É a alegria de dividir seu último pedaço de chocolate com um amigo cansado, dividir aquele pedaço de paçoca com alguém que está já sem comida. A natureza selvagem desmantela o mito do indivíduo autossuficiente. Ela nos ensina a lição fundamental da ecologia e da graça. Tudo está interligado, prestem atenção nisso. Tudo está interligado, nós uns com os outros e nós com Cristo.
precisamos uns dos outros para sobreviver. Aplicando isso de uma forma mais teológica para nós, quando a gente olha na cultura brasileira e na raiz do valor do mutirão, do esforço coletivo para construir a casa de um vizinho, para construir uma pequena igreja, para fazer a colheita. A nossa teologia precisa resgatar esse mutirão como uma prática espiritual. Organizar mutirões ecológicos para limpar uma praia, reflorestar uma área degradada, um mutirão para construir uma horta comunitária. Nesse evento, o trabalho físico pesado, suor compartilhado, a celebração no final pode criar laços comunitários muito mais fortes do que essas tantas reuniões que nós fazemos em ambientes fechados nas nossas igrejas. A comunidade é a base para a trilha. Talvez você precise levar a sua célula, seu grupo pequeno de igreja, para uma caminhada rural. Uma caminhada em que você sai de dentro de um prédio de apartamentos para agora juntos reabastecer os cantis, cuidar das bolhas dos pés uns dos outros, ouvir os problemas coletivos no meio da mata, olhar o mapa juntos, ler a palavra, ler a realidade, compartilhar o pão ao redor de um pequeno momento de Deus no meio da mata. Mas eu quero concluir essa jornada com os capítulos de Belden, não com o tema da comunidade, mas com o desafio à ação, com o chamado urgente a agir no mundo de hoje, juntos. E ele chama o grande naturalista John Muir como o guia final, confrontando a prática da extinção. O John Muir, a alma das montanhas da Califórnia, não foi apenas um cientista, era um místico, um profeta, que via as montanhas como catedrais de Deus. A sua luta para criar parques nacionais na Califórnia nasce de um profundo amor espiritual pela criação. Olha que interessante, ele luta para criar, para cultivar, porque ele tinha um profundo amor espiritual pela criação. Belden Lane nos coloca diante do legado do John Muir e eu convido você a estudá-lo mais, porque é muito interessante a sua história. E pergunta então para nós, o que fazemos quando essas catedrais de Deus estão sendo destruídas, desmatadas, demolidas? Esse capítulo é um mergulho corajoso na dor ecológica, no luto pelo qual estamos passando e por tudo aquilo que estamos perdendo. O Lane foca no pinheiro de casca branca, uma árvore da alta montanha vital para o seu ecossistema, mas a gente pode focar aqui na araucária, na Maracatinga, uma árvore que se torna símbolo da criação do Paraná que está sofrendo. A araucária, por exemplo, demonstra que é um momento de lamento. Nós perdemos a maior parte da araucária. A prática espiritual aqui é do lamento. A tradição bíblica do lamento não é desespero. A tradição bíblica, a teologia bíblica do lamento é da oração, de um protesto apaixonado dirigido a Deus, um protesto apaixonado, emotivo, dirigido ao Senhor e à comunidade. E essa espiritualidade da natureza selvagem, que não nos leva a chorar pelas feridas da terra, é apenas uma forma de entretenimento, é o que o Belden Lane fala. O ecoturismo que a gente vê acontecendo no Brasil é uma forma meramente de entretenimento. A verdadeira contemplação nos leva à compaixão, e a compaixão nos leva à ação. Sentir a dor da extinção e da possibilidade de que quase 1 milhão de bichos, animais, espécies criadas por Deus da fauna e da flora, sentir a dor da extinção de uma espécie é um sinal de saúde espiritual. É a prova que nós estamos conectados. O Belden Lane nos desafia a uma fé com os olhos abertos, orar pela criação. E quando nós olhamos hoje, nesses últimos anos, e a perspectiva de quase 1 milhão de espécies da fauna e da flora no mundo inteiro estão em extinção, nós não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar. O Belden Lane fala então do orar pela criação enquanto se ignora a ciência das mudanças climáticas. E esse modelo econômico de exploração e consumismo é uma forma de blasfêmia. É blasfêmia. A verdadeira oração nos leva a ver a verdade e a agir
de acordo com ela. O luto então se torna um combustível. A tristeza nos impulsiona a defender, a proteger a terra, a restaurar nossas florestas. O Belden Lane conclui que o amor pela beleza da natureza e a dor pela sua destruição são duas faces da mesma moeda. Citando a tradição judaica, ele afirma: o lamento é uma forma de protesto santo, é recusar-se a aceitar que a destruição é a palavra final, é um ato de fé teimoso de que a vida e a beleza ainda importam. Para concluir, então, essa série de 5 vídeos baseados no livro do Belden Lane, é importante que nós, como teólogos da terra, teólogos da mata, e eu como teólogo da Mata Atlântica, precise avaliar isso dando nome àqueles que estão extintos ou àqueles que estão em extinção. Devemos falar em nossas comunidades sobre a ararinha azul, o mico-leão dourado, o boto cor-de-rosa, a onça pintada que estão em extinção, alguns animais brasileiros que já foram extintos, e criar memoriais pela criação, onde durante os nossos cultos, encontros, reuniões, missas, nós lemos os nomes dessas espécies brasileiras ameaçadas e oramos para que Deus nos proteja do mal. É dar nome à nossa perda, é tornar-se pessoal, é chorar pelos nossos rios que estão sofrendo, é chorar pelo cerrado que está sendo desmatado, é chorar pela nossa Amazônia que está sendo destruída, é chorar e sofrer pelo aquecimento global, como um parente distante que a gente choraria pela sua morte. E é confrontar, então, aquilo que chamamos de solastalgia. Existe uma solastalgia. Muitos brasileiros, especialmente na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, sofrem daquilo que é chamado de solastalgia. É uma angústia causada pela transformação negativa do seu ambiente. Há muitos pássaros, animais, insetos que estão sofrendo essa solastalgia e enfrentando a extinção. E essa solastalgia no coração humano é perceber que quando o rio, onde pescávamos antes, está contaminado. A floresta onde a gente caçava foi queimada. Nós, teólogos da mata, nós cristãos temos o papel de ser um local, nossa igreja tem um papel de ser um local de escuta para essa dor, de oferecer apoio psicológico e espiritual para vítimas da degradação ambiental, reconhecer o sofrimento delas como legítimo, como profundo e conversar sobre isso e elaborar. E da congregação da igreja a realmente construir um lamento que leve à ação profética. Igrejas engajadas, teólogos cristãos como locais de ativismo, de atividades ecológicas. Isso significa uma consciência do nosso coração consumista. Esse consumo constante que precisa ao mesmo tempo olhar para empresas comprovadamente ligadas ao desmatamento e promover boicotes até mesmo e outras coisas práticas. Organizar campanhas de apoio, cartas, e-mails para deputados, para senadores, exigindo políticas ambientais mais fortes, o fim do garimpo ilegal. Eu não sei onde você se encontra no Brasil, mas precisamos formar parcerias, apoiar financeiramente ONGs sérias na conservação e olhando para a nossa comunidade, então, como local de frente de apoio, de proteção dos nossos ecossistemas, dos nossos biomas. A fé, então, é um escudo para os guardiões da floresta. Para concluir, a jornada que nós estamos fazendo com o Belden Lane nos mostra que a fé não é algo simplesmente para ser vivido dentro da nossa mente, nas nossas ideias, ideologias e dogmas, ou dentro de uma igreja local. Ela é para ser vivida com os pés, com o corpo, no contato com a terra, com o coração aberto para a beleza, com o coração aberto para a beleza da natureza, com o coração lamentando também as feridas do mundo. A trilha não termina aqui, ela só começa, ela continua em cada passo que damos, em cada escolha que fazemos, em cada caminhada que a gente fizer ao nosso redor, que possamos ser, olhando então para o Belden Lane, na história dos santos do passado do deserto, na história dos santos, nas histórias todas contadas no seu livro, que nós possamos ser os santos, os cristãos, de quem as futuras gerações caminharão aqui no Brasil, lembrando de nós como aqueles que amaram, defenderam a terra, aqueles que amaram e defenderam a vida
no Brasil, aqueles que amaram e defenderam o nosso país em toda a sua plenitude. Que suas trilhas sejam abençoadas e que seus passos ajudem a curar a terra.